Você sempre quis publicar sua obra e encontra dificuldades ou às vezes até um medo de perder o seu patrimônio intelectual, caso seja copiado e repartilhado sem você ganhar o mínimo por isso? Vamos falar um pouco sobre o processo editorial e a importância da preservação da memória nessa passagem da nova era. Salve humanidade! Há mais de 1.800.000 anos que eu não apareço por aqui. Basicamente, o mesmo tempo que a humanidade ali, enquanto símios já passando para hominídeos, avançava da África para outros continentes. Mas, enfim, aqui você está no Filosartes, um canal de amor a todos os tipos de obras de arte. Seguindo, sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre o processo editorial, que assusta muitas pessoas, algumas procuram para saber, já que eu estou lançando uma obra, e falar um pouco sobre a edição e a importância da publicação da sua obra, embora seja torta às suas vistas. Os caminhos tortuosos são muito importantes para a gente poder tanto desenvolver a complexidade da nossa mente, quanto para preservar nossa memória num instante quase eterno e infinito limitante da raça humana. Então acompanhe que vamos falar alguns pequenos procedimentos de importância para você. Muitas pessoas, quando procuram para publicar uma pequena obra, seja de contos poéticos, seja de uma narrativa, seja de pesquisa e outros parâmetros também, passa por um pequeno lampejo da ansiedade humana que se chama medo. Muitas pessoas têm medo de colocar sua obra num contínuo das edições e deixar lançado no mundo por, primeiro, o medo de não ser aceito. Segundo, o medo de ter um roubo intelectual do patrimônio que você ficou ali afinco, escrevendo, pesquisando, elaborando ou intuindo. Por exemplo, as poesias. Como enfrentar esses medos, então? A primeira coisa do medo sobre se vai ser aceita a obra é entender que a nossa obra, quando ela é lançada, ela é pequena. Quantos bilhões de seres humanos tem na Terra, né? E assim, às vezes a gente fica querendo se achar importante ou ter um engrandecimento e reconhecimento, mas o reconhecimento em verdade está em nós quando colocamos em prática o maior ato mágico da humanidade, que é a escrita. Segundo Carl Sagan, a escrita talvez seja o ato de verdadeira magia, pois preserva a nossa memória, e quando adentramos nos territórios de livros antigos, como, sei lá, filosofias, conhecimentos em geral da história, adentramos na memória que ficou preservada daquela pessoa, seja milhares de anos, seja recentemente. Então isso é um ato mágico de verdade. Como eu havia dito antes, embora você perceba que o seu traço seja torto, que você não tem ali toda aquela capacidade de autoras e autores que você contempla, escreva, desenhe, publique, pois é assim que pequenos fragmentos da memória vai se compondo num grande computador, que é a mente da Terra. Segundo medo é sobre o roubo do patrimônio intelectual. Para a gente colocar isso nos eixos, as editoras que buscam autoras e autores independentes, editoras que já trabalham com pessoas que já estão um tempo aí, já conhecendo o ramo da narrativa e da escrita, das artes, elas vão encaminhar a sua obra para ter o ISBN, que nada mais é do que aquele número que fica no fim ali da contracapa do livro. E esse ISBN ele é um registro da Câmara Brasileira dos Livros, onde que você registra não só obras escritas, como artes e outras coisas, que também tem nos sites das bibliotecas nacionais do governo para você preservar ali e colocar o seu título como uma obra sua, né? Um patrimônio intelectual. Isso que significa colocar como patrimônio. Então,
Diante dessa questão, não precisa se preocupar, pois esse é o primeiro passo das editoras. Veja lá se no contrato ou na forma da comunicação da editora, eles vão direcionar você para isso. O segundo ponto, o terceiro desse ponto, que é o segundo, você mesmo pode buscar na CBL, na Câmara Brasileira de Livros, e lá entrar no site, você vai encontrar a forma de registrar, vão entrar em contato com você, dar o tempo ali que precisa para a equipe técnica analisar a sua obra e ver em qual parâmetro. Se eu conseguir colocar na tela, eu vou colocar o meu aqui, mas para você encontrar dentro das primeiras capas dos livros, você já encontra essa parte, essa repartição, que geralmente está ali descrito onde que ela foi registrada o ISBN e qual repartição, por exemplo, se é ciência, se é esoterismo, se é outras formas literárias ou de arte. Então você mesmo pode ir na CBL, procurar ali no site, ali vai estar totalmente direcionado o que você precisa fazer, quanto custa para registrar. E, além disso, a CBL conta com certificados e outras coisas que você pode pedir para caso você queira, sei lá, se a sua obra for para o ramo internacional. Então, observe isso. Primeiro campo, CBL, para registrar o seu ISBN, que é esse númerozinho que aparece no canto dos livros, na outra capa. Segundo ponto, do terceiro, do quarto. Tendo o registro do ISBN em mãos, você já pode entrar em contato com a editora ou, no caso, se a editora já falar que vai fazer esse serviço para você, você vai buscar algumas editoras mais práticas, caso você queira só um pequeno número de registro, deixar correndo a obra para venda. Uma delas que eu indico é o Clube de Autores. Eu indico esse que eu conheci através do Rodrigo Grola, professor ali do Mitos Modernos e também sócio da Rod Studio. Ele, por exemplo, lança algumas encadernações pela própria Rod Studio. E essas encadernações com as artes ali e tudo mais, você pode, por exemplo, uma gráfica. A gráfica faz, por exemplo, esses encadernamentos, você deixa o seu selo ali, se você quiser se reconhecer como uma editora, algo que vai lançar sua própria encadernação. Esse é um dos passos, O outro passo, o Clube de Autores. E falando de gráfica, por exemplo, as artes aqui, que a Fran, uma grande artista que faz esses calendários muito bonitinhos, mostrar o melhor mês de junho. Ela, por exemplo, cria essa parte gráfica numa gráfica que ela tem um reconhecimento que ela já entende como que funciona o trabalho, e lança e faz a venda por ela mesma, como uma loja pessoal, uma loja própria. No Clube de Autores, eles vão ter lá também todo o equipamento deles dentro do site, onde você vai escolher a sua forma. Lá já é importante você ter seu ISBN, tá? Lá eles não vão fazer esse trabalho, embora no Clube de Autores eles tenham recursos para você contratar revisão ortográfica, conhecimento de pesquisa, marketing, publicidade. Clube de Autores, por exemplo, deixa esse selo aqui em alguns livros, em outros livros não. Esse livro, por exemplo, é a Tábua de Esmeralda, que foi traduzida aqui no Brasil, e você pode ver, você que gosta dessas coisas, de saber que a editora faz uma lombada interessante para os livros. Lá também tem uma forma de imprimir em capa dura, se você gostar de uma obra estilo colecionável e tudo mais. Eu mesmo fiz a minha obra lá com páginas coloridas na primeira vez que eu queria ver ela impressa. Recebi, as pessoas que puderam auxiliar nessa demanda aí compraram lá e tal. E você ainda pode acrescentar royalties. Eu não acrescentei, mas você pode acrescentar royalties ali para receber a cada venda. Porque eu queria fazer um teste mais de impressão. Se eu não me engano, até o mínimo de 5 impressos, mas fica mais caro, Quanto mais você coloca para ter um número de vendas ali, mais barato vai ficando a obra para ter mais acesso às pessoas. Um outro ponto importante de falar
é que no processo de editoração, editorial que está correndo no Brasil, teve uma queda de praticamente 40% de venda do livro físico. E essas quedas que foram ocorrendo desde do início da pandemia, na verdade, até recentemente, ela também mostra uma forma de ferramenta importante para você que quer lançar sua obra, que são os e-books. Os e-books eles vão para formato Kindle, né, ou para a pessoa ler em aplicativos de celular, tem o Kindle para celular, por exemplo, e os e-books têm tido um maior número de vendas, embora seja mais barato, porque não é um livro físico, um livro impresso, que precisa de papel, de editoração de capa, lombada e tudo mais. Mas os e-books é uma forma de ferramenta que você pode entrar. Você pode procurar nesses sites que vendem e-book, alguns aceitam você ter lá a sua lojinha, digamos assim, onde você vai ir colocando a sua obra para ter a venda. Então, veja como, pesquisa aí, né, como criar um e-book e tudo mais. Então, voltando para esse processo de editoras que vai lançar o seu livro físico, a gente pode encontrar algumas que já colocam um trabalho direcionado para novos autores, tá? Por exemplo, a Autografia, que fez o primeiro lançamento do meu livro, aqui o ISBN, que eu falei para vocês, e faz um trabalho excelente com essas orelhas de livro, lombada, aquela lombada bem firme para ter uma preservação, embora algumas pessoas falem, isso é muito capitalista, mas convenhamos que lombadas bem organizadas assim preserva o livro por mais tempo, tá? E como você pode ver, a capa é bem feita, o livro totalmente recheado. E essa é a Autografia que eu vou deixar aí também, não só ela, como outros sites linkados aqui. E caso você tenha uma editora que eu não falar aqui e esse vídeo chegou até você, pode colocar aí no comentário o link para a sua editora, tá? E vai ser pesquisado se você realmente tem uma editora, tá? Mas deixa aí para outras pessoas terem acesso, caso esse vídeo chegue até você que tem interesse sobre isso. E falando sobre a Autografia, por exemplo, eles têm todo um serviço dinâmico ali de conversa com você, quando você entra em contato, faz o seu projeto, começa ali também, tem que ter o pagamento, tá correto, tem toda uma assertividade ali, vão ter pessoas que vão trabalhar com os recursos ortográficos ali para fazer a revisão, vão ter as pessoas que podem trabalhar para a arte da sua capa, se você não tiver uma capa pronta igual eu pedi para a Fran, né, que foi a do calendário que eu falei para vocês criar essa belíssima capa, que tem todo um significado simbólico, que não vou falar para você agora nesse vídeo. E a Autografia também faz, né, os marcadores de livro, muito interessante. Eles fazem a entrega de acordo com o seu projeto. Eles também têm recursos de marketing que vai estar te convidando através de e-mails para fazer parte de Bienal, da Flip, de, sei lá, vários outros cantos aí. Eles entregam também banners e tudo mais para ajudar você na hora de apresentar sua obra ao público. E não só a Autografia. Eu tenho um livro aqui de outra editora já bem reconhecida no Brasil, que busca autoras e autores novos, e eles têm um imenso trabalho assim reconhecido. Eu vou mostrar um livro de um grande autor brasileiro que eu tenho aqui na estante. E como você pode ver, a Viseu também faz esse trabalho de busca do ISBN, eles vão conversar com você diretamente, apresentar os recursos, tem um contrato ali que você segue. É interessante que essas editoras, elas não convergem a sua obra para se tornar algo específico da editora, porque eles trabalham com novos autores, então você tem a liberdade ali de estar publicando a sua obra, requerendo seus royalties também. E como você pode ver, esse livro aqui é de um excelente autor que escreveu sobre sci-fi, ficção científica, uma visão mais voltada ao lado científico. O Matheus, que gosta de ser reconhecido como M. Souza Célios, lança esse livro, O Quarto Mistério.
E esse primeiro volume, O Encontro com o Caos. Essa obra é muito interessante para você que quiser adquirir, ela é uma trilogia. Eu sei que a Viseu lançou essa primeira, acho que vai lançar a segunda em breve, ou já deve ter lançado até você assistir esse vídeo. E como você pode ver, o livro também é bem feito, lombada para preservar, bem impresso e tudo mais. Contam com uma equipe de assessoria muito boa ali para poder divulgar. E eles têm um respeito e uma confiança que passa para as novas autoras, novos autores, para lançar. Além disso, essas duas editoras, eles têm recursos que você pode procurar ali, que pode dar aquela embrateada para quem gosta de um desconto ali, para, por exemplo, o número de páginas, que tipo de obra, se é poética, se é narrativa, se é de pesquisa, se é de espiritualidade, se é do campo científico. Eles vão trabalhar muito bem com isso daí. E falando de editoras brasileiras, por exemplo, a gente tem a Voante, a editora Voante, que eu tenho aqui, esse marcador aqui entregue em mãos pelo Luiz, que é um dos sócios fundadores. E a Voante, ela trabalha junto com, por exemplo, a Reboot, que também é uma editora mais para quadrinhos brasileiros, para novos artistas estarem publicando suas obras. E não só isso, tem livros ali também, eu tenho alguns livros. E eles vão também trabalhar com você e vão observar como está o direcionamento da sua escrita. Se você coloca coisas, né, de um ramo mais aí desse pessoal que gosta de ofender minorias e tudo mais, esquece, meu filho. Esquece também nas outras editoras que eu falei. Mas eles vão ter um trabalho, assim, uma curadoria já para observar como que está a sua arte, como está o desenvolvimento. E ela se encontra em Fortaleza, aqui no Ceará, e além dela tem outras editoras. Aqui no Ceará é muito recheado desse campo, porque eles entenderam a importância da publicação de uma obra. E é onde que eu quero chegar agora, antes de passar para alguns outros pormenores de editoras brasileiras. O porquê é importante publicar a sua obra nesse momento que vivemos. Bem, pessoal, como vocês devem ter observado, né, o que vem ocorrendo no mundo há alguns séculos, mas mais acelerado atualmente, já previsto por físicos igual Stephen Hawking e todos esses nomes aí que vocês adoram, mas está nas obras, né? Eu li, né? Você leu! Mas assim, já previstos na geofísica, geologia e tal, grandes mudanças ecológicas no ecossistema, da degradação, né, do meio ambiente que a gente causa, e sendo cada vez mais acelerado, né, algo que ia ser devagar e pouco assim observado ao longo de vários séculos, talvez, muito acelerado recentemente. E isso ocorreu há alguns milênios atrás, o que levou um impulso, um salto da evolução cognitiva humana, quando gerou o processo civilizador ali das primeiras civilizações fenícias, sumérias, egípcias, povos indígenas por todos os lados, né, dos semitas às Américas aqui com os maias, os incas principalmente, né, e os astecas. Naquela época, para preservar a memória, eles construíram grandes livros, grandes obras em formas piramidais, em formas de cavernas com riscos e traços, porque entenderam que a cultura humana deveria ser transmitida e que a qualquer momento esses desastres geológicos da Terra iriam ocorrer novamente. Hoje entramos numa nova era mais tecnológica, com mais dispersão. Naqueles tempos era mais difícil para intelectuais e escribas estarem tendo tanto material para descrever. Hoje qualquer pessoa pode publicar sua obra de acordo com a democratização das coisas. E eu falo um pouco mais disso no meu livro, sobre a precessão das eras e como que está sendo esse novo momento. E uma das coisas que ocorre para preservar a nossa memória é isso, a publicação, a divulgação, seja em obras físicas, virtuais e tudo mais. Então tem uma importância sim do porquê devemos estar registrando nossas obras, por mais que a gente não vê
tanta capacidade. Mas, claro, né? Aprimorar nossas técnicas, quanto nas artes, quanto na escrita, quanto na observação. Obras não precisam ser só de pesquisa, tem muita gente que escreve nuances que observam e interage ali com a linguagem meio metafísica da mente dessas pessoas. E, assim, divulgue, publique, pois a nossa memória é uma pequena organela, uma pequena ramificação de graminha que pode causar um imenso impacto para as futuras gerações que irão herdar um novo planeta com falta de recursos, ou talvez com bastante recursos. E essas publicações, eu acho que é importante ter esse traço da arte que respira a natureza, porque através da preservação da natureza é que podemos também ter uma manutenção daquilo que vai ser o devir humano, a devir humanidade que irá herdar esses compassos para poder reajustar, talvez, o planeta e voltar para novas ecologias, novas formas de potências que deixam uma emancipação da humanidade de acordo com formas de nutrir a Terra e não de explorar ela cada vez mais. Então, isso é uma das dicas aí do porquê é importante, sim, a gente se inscrever para essa nova transição chamada de Era de Aquário, Novo Éon, ou o que você quiser chamar. Demorou? E voltando para outras coisas, por exemplo, gráficas, esse daqui é de um coletivo de artistas que fazem algumas pinturas, aqui eu escolhi do Pink Floyd, claro, com caderninhos para você colocar suas artes. Eles são do Rio Grande do Sul, mas viajam mundo afora, eu encontrei eles em Goiás, né? Tem também a editora Diamond, essa daqui você já precisa estar mais participante, passar por alguns questionários ali, que publicam coisas voltadas para uma ciência de forma a entender o mundo esotérico. Essa aqui é uma revista, eles publicam vários livros também, é interessante, mas ali já precisa de uma organização. Igual precisa uma organização, aqui chama Cultrix, eu tenho esses livros aqui, grandes obras. A Cultrix agora ela é chamada Pensamento Cultrix, foi uma fusão de editoras necessária, né? Diante daquilo que eu falei sobre o que está acontecendo com a perda econômica no processo editorial, né? Embora quando você olha ali parece que tá rendendo bilhões por ano, mas não é bem assim que funciona não, tá? É bom dar uma observada em como funciona a economia brasileira. Mas voltando aqui a Pensamento Cultrix, por exemplo, ou a Dark Side, ou sei lá, outras editoras aí que a Scala, né, a Asis da literatura, essas editoras já vão procurar um nicho mais fechado para você estar publicando, né? Algumas trabalham com processos mais da psicologia, da metafísica, outros com trabalhos mais acadêmicos, voltados para uma história brasileira e tudo mais. Mas é importante ver que eles pedem um negócio chamado book proposal para alguns, que as pessoas vão falar, faça um curso, não precisa de um curso. O book proposal nada mais é do que um resumo da sua obra, né? Como se fosse um mini artigo acadêmico que você consegue ver ali, colocar pontos importantes, o que a sua obra tem de novo, de interessante, para essa editora fazer ali uma revisão e entrar em contato se sim ou se não, se vão querer divulgar a sua obra. Então, assim, observe também essas editoras, é muito importante. Aprenda a fazer esses books proposais, que são resumos de seu livro ou das suas obras de arte. Lembre-se de fazer registros do ISBN, tá? Não que editoras vão roubar a sua propriedade intelectual, mas inclusive quando você manda por e-mail, se eles não aceitarem, eles têm lá descrevendo que em tantos dias será deletado do banco de arquivos dessas editoras. Faça o registro para você se sentir mais seguro, e vamos divulgar nossas potências, porque sem o advento do raciocínio humano, que nada mais é do que instinto, do que coragem e força para continuar a viver, nada seríamos. Então valeu, muito obrigado por ficar até aqui.
Lembre-se de deixar nos comentários caso você tenha gráficas, editoras aí que gostaria de estar falando, deixando aberto. Tem, por exemplo, o Alquímico, vou deixar o link aí também, uma editora pequena, mas que fazem livros bem impressos, igual eu falei para vocês. O dono ali da editora, ele gosta de trabalhar mais com contos de terror, sobrenaturais, de suspense, mas também está aberto a divulgações. E aproveite que estamos nessa era da informática, embora seja meio chato, né? Quando chega mensagem que você está publicando livro, já tem gente, deixa eu divulgar, mas essas publicidades são muito importantes se você quiser dar um realce, um reconhecimento um pouco maior, além daquele reconhecimento que é o necessário de ver sua obra impressa aí na sua própria estante, o cheirinho de livro novo. Muito obrigado aí, humanidade, é nóis, valeu e até os próximos vídeos. E pra você que é otaku e tá achando que esse canal não vai voltar a falar, vai sim, pode ficar com calma que a gente volta assim a falar sobre algumas coisas. Estou preparando alguns vídeos e serão lançados aí ao longo do ano. Então continua aí, manda pra galera pra seguir o canal e se inscrevendo, compartilhando essas coisas aí e comentando, valeu? É nóis!